A gente volta agora, infelizmente, no último bloco do programa Utilidade Pública de hoje, que a gente sabe que coluna vertebral as pessoas sempre vão ter dúvidas. Afinal de contas, o doutor Mimoso já disse aqui desde o início do programa que, olha, 80% da população mundial ou já apresentou ou vai apresentar algum problema na coluna vertebral durante a vida. Por isso, a gente está trazendo as informações do conteúdo desse livro, Desvendando os Segredos da Coluna Vertebral, que é do Dr. Mimoso Bolívar. E tem aqui na parte 2 do livro a parte prática, que é justamente o que a gente está tentando trazer um pouquinho. Então, postura correta ao dormir, que a gente já trouxe, levantando da cama também, que a gente já trouxe. Tem uma outra questão, que é a questão do amarrar sapato, amarrar um cadarço. Mais uma pegadinha, né, em relação às posturas, né? Então, observe que a forma correta que a gente precisa utilizar, vai calçar um sapato, vai colocar uma meia, é você tentar cruzar a sua perna para poder colocar. Fica mais fácil fazendo assim, mantendo a sua postura. O que sempre a gente recomenda é nunca flexionar anteriormente a coluna vertebral. Então, tentar se abaixar para fazer a flexão da coluna, isso significa que você está sobrecarregando os discos intervertebrais. Isso não é uma coisa inteligente. A coluna vertebral, ela tem a funcionalidade para ir para frente, para trás, para os lados e rodar, que a gente chama de flexão, extensão, rotação e inclinação. Porém, alguns desses movimentos são lesivos à coluna vertebral, principalmente com alta repetição. Então, se você pratica, levanta de forma errada, calça a meia de forma errada, faz atividades de forma de escovar o dente, que é outra coisa que é extremamente importante. Muitas pessoas, muitas vezes, vão escovar os dentes e fazem essa flexão anterior do tronco. Então, não façam isso. Nós temos 2 braços. Esses 2 braços servem para quê? Para um apoiar e o outro que possa escovar o dente, mantendo a coluna ereta. Então, só esse pequeno tempo que a gente leva de flexionar a coluna significa um alto gasto energético. Ou seja, são muitas coisas que estão no dia a dia das pessoas. Você imagine, vocês vão somando aí uma sobrecarga de uma atividade com a sobrecarga de outra atividade, o prejuízo que isso não vai te causar. Uma coisa interessante que eu sempre digo para os meus alunos na Universidade Federal é, exemplo, quando eu atendia, os pacientes chegavam no meu consultório com uma hérnia de disco e falavam, doutor, você não vai acreditar, eu tô com hérnia de disco porque fui pegar uma chave no chão. Então o problema não é o peso da chave que caiu, às vezes uma chave de um carro, mas a somação, né? Essa má postura vivida durante o longo da vida e apenas um ato de flexionar a coluna já é o passível de é como se fosse um sorrisal dentro de um copo de água cheio. É o estupim. Aquilo realmente foi uma postura que não é indicada e que levou realmente agora o indivíduo a entender que há muito tempo atrás esse problema foi causado. E mais ainda, as pessoas chegam muitas vezes nos consultórios e querem ser aliviado o mais rápido possível. Óbvio, dor é uma coisa desconfortável. Então, é comum o paciente chegar nos consultórios, nos ambulatórios, como a gente vê na Universidade Federal, achando que vai resolver problemas em 2 ou 3 ou 4 sessões. Então, imagina que você teve esse problema ao longo de uma vida. E você quer resolver de forma imediata. Então, paciência, a gente precisa entender realmente qual é o diagnóstico correto, cinético funcional, para tentar resolver o problema. E olha, tem muita coisa aqui, gente, limpando o fogão e a geladeira, forrando a cama, carregando mochilas e bolsas, postura da gestante, amamentando o seu bebê, carregando o seu bebê, andando de bicicleta, dirigindo um veículo, usando tênis para atividade esportiva, a questão de você conduzir um cadeirante, tudo isso está relacionado à sobrecarga da sua coluna. Teria o motivo campeão de levar as pessoas em busca da fisioterapia? Eu acho que é a má postura do dia a dia, né? Aquela dor que o indivíduo não tinha e que de repente ele acordou com esse tipo de dor. Ou seja, né? É justamente o conteúdo desse livro. Exatamente. É o que a gente hoje mais vê no nosso ambulatório de coluna lá na Universidade Federal. O indivíduo que não tinha essa dor e depois no final de semana ele cursou como essa dor. Ou seja, não é um indivíduo que vem com uma dor crônica, é uma dor mais agudizada. Ele não tem essa dor, ele está procurando uma forma de ajuda para isso, né? Uma outra coisa que eu acho interessante também nós mencionarmos, Dânia, sobre tênis, né? Escolher o tênis de forma correta. Então, antes de fazer uma atividade física, todos vocês que gostam de fazer atividade física, que correm, faz caminhadas, etc., vai andar na praia, que quer colocar um tênis ou alguma outra atividade, jogar bola, etc., precisa entender que o nosso pé, a nossa planta do pé, ela é extremamente importante para dar o equilíbrio. Então, escolher o tênis errado, a palmilha errada, significa sobrecarregar o pé. Sobrecarregar essa articulação do tornozelo leva toda uma alteração biomecânica ascendente. Então, muitos que é a questão do salto também. Então, cai na mesma premissa de que se você não cuida muito bem da sua parte mecânica corporal, a coluna vertebral, como é um eixo central, um pilar central, vai ser sobrecarregado. E com certeza, problemas vão acontecer.
A gente está trazendo apenas alguns tópicos, tá? O livro tem muita coisa prática. Eu estou vendo aqui, olha, tem ilustrações mostrando de que forma você pode proteger de forma preventiva a saúde da sua coluna. Claro, essa também é uma sugestão de leitura aqui do programa Utilidade Pública, Desvendando os Segredos da Coluna Vertebral, pelo Dr. Miburgo Bolívar Góes Santos. Tudo o que você precisava saber para cuidar bem da sua coluna. Ou seja, está aqui nesse livro. É uma coisa que nós não podemos deixar de pensar. A coluna vertebral sempre vai nos acompanhar. Pois é. Então, uma coisa inteligente é que a gente possa cuidar bem da nossa saúde para ter qualidade de vida. Eu queria muito te agradecer pela disponibilidade, eu sei pelo tempo, está muito corrido, está em época de lançamento do livro, já está de malas prontas para um pós-doutorado, fora do país, inclusive. Isso, parabéns. Obrigado. Parabéns. Boa sorte, vai dar tudo certo. Quando voltar, sinta-se convidado para retornar ao programa com mais informações práticas, porque, afinal de contas, o programa é de utilidade pública. Obrigado. Só tenho a agradecer a você, Dani, que é uma grande amiga, a toda a sociedade sergipana, né? Esse livro vai ser vendido aqui na Escariz e também por todo o Brasil. Vai vender na Amazon, vai vender na Saraiva, na Cultura, em todas as grandes livrarias do Brasil. Foi um livro de tiragem nacional. Nos deixa muito orgulhosos também, Obrigado. né? E a gente encerra a entrevista do programa Utilidade Pública de hoje, aqui falamos sobre as questões relativas à coluna vertebral. Você pode assistir mais uma vez a edição do programa lá no YouTube, vai lá, Dani Matos TV, você vai encontrar, aproveita, se inscreve, porque todas as edições do nosso programa ficam disponíveis lá no YouTube. Então, tem vários assuntos, várias entrevistas, tem cultura, tem educação, tem saúde, tem bem-estar, tem muitas dicas da área jurídica, tá certo? E no próximo bloco, você fica com mais uma dica no programa, porque nessa nova temporada, você já sabe, todo dia é dia de dica de utilidade pública. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário, aqui na sua TV PNP, às 18 horas.